Ora, bom dia a todos. Bem-vindos à segunda sessão do workshop de Desenvolvimento Físico da Base ao Topo, em que nós iremos abordar as fases iniciais de desenvolvimento físico, portanto, que aspectos é que nos devemos focar mais nestas idades e porquê. E depois, obviamente, que em relação a cada uma das componentes, nós iremos falar de forma mais aprofundada na apresentação específica, né, sobre a coordenação, sobre a força, sobre a resistência, etc. Portanto, nós quando falamos das fases iniciais de desenvolvimento, nós estamos a falar do início da primeira fase, não é? Portanto, a primeira fase nós consideramos que é a fase base, que é a diversão com a aprendizagem, não é? Em que nós, no fundo, nestas idades, eles estão ainda na fase, num período de aquisição de habilidades motoras básicas, não é? Portanto, e é dentro desse tipo de trabalho, não é, que nós devemos tentar desenvolver a nossa atividade, criando, ajudando, não é? Portanto, a desenvolver as capacidades como as capacidades coordenativas gerais, mas de base, como lançar, correr, saltar, não é? Portanto, desenvolver, estimular do ponto de vista neurológico os movimentos dos dois lados, tanto do braço direito como do braço esquerdo, não é? Perna direita, perna esquerda, noções de ressalto, noções de velocidade, noções de altura, portanto, tudo isto, não é? Orientação no espaço, todos estes aspectos são aspectos que devemos dar especial relevância nestas idades, até aos 7 anos, e que vão servir de base para todas as aprendizagens futuras, não é? Portanto, não é necessário nós focarmos demasiadamente naquilo que se passa do ponto de vista tenístico. Obviamente que sim, que a correção ter as pegas adequadas e, não é? Portanto, e os restantes, a base dos movimentos iniciais é importante, mas o mais importante é criar, no fundo, é como se fosse alguém que estivesse a aprender a escrever, não é? E nós queremos criar todas as letras, não é? Portanto, da melhor forma possível. Se as letras forem, se a aprendizagem das letras for feita da melhor forma possível, será mais fácil para eles depois construir palavras e frases, não é? Portanto, mais à frente. E é um bocado esta a ideia, não é? Portanto, dentro do trabalho tenístico, não é? Portanto, o desenvolvimento multifacetado, não é? Portanto, é muito importante, e fazer isto em conjunto com o divertimento, não é? Portanto, por isso é que nós chamamos de diversão com aprendizagem. Portanto, tudo que está relacionado com aspectos de coordenação e skills motores, não é? De base, deve ser estimulado, não é? Portanto, durante esta idade. E normalmente aquilo que nós estimulamos, se for feito em termos de desafio e em termos lúdicos, não é? Portanto, se for interessante e feito durante os períodos em que nós estamos com eles, períodos de aula, de atividade organizada, não é? Eles normalmente têm tendência para ir para casa e tentar fazer uma coisa, porque é um desafio, é algo que foi divertido, não é? Portanto, eles vão continuar a trabalhar, não é? Portanto, nesses aspectos, inconscientemente, não é? Portanto, e vão melhorando ao longo do tempo. Vou dar aqui um pequeno exemplo, não é? Portanto, de alguns exercícios que podem ser feitos. Isto é num pequeno estágio, não é? Portanto, realizado com miúdos destas idades, ou seja, entre os 5, acima de tudo entre os 5 e os 7. Há um ou outro que já tinha 8 anos aqui, portanto, podem ver também, são os maiorzinhos na imagem. Mas, portanto, aqui a estimulação com as diferentes pernas, não é? Portanto, sempre na linha, com o objetivo de criar alguma direção. É algum trabalho de força, não é? É divertido e estão a trabalhar, no fundo, questões relacionadas com a força, um, terminando, obviamente, com jogos esportivos, com jogos coletivos, não é? Depois aqui supostamente com um género handshake, não é? Portanto, no final, é uma celebração, não é? Portanto, podemos ver aqui miúdos, como eu disse, na maior parte entre os 5 e os 7 anos, não é? Portanto, pode ser com grupos maiores, mas exercícios, não é? Portanto, que estimulem estes aspectos coordenativos, tanto ao nível dos membros superiores como ao nível dos membros inferiores, não é? Portanto, será algo extremamente importante. É muito importante para o futuro desenvolver estes aspectos, okay? Como podem ver no vídeo, vou passá-lo novamente. Como podem ver no vídeo de entrada, né? A estimulação com a perna direita, depois vai haver a estimulação com a perna esquerda, estimulação com as duas pernas, né? Portanto, e é muito importante o jogador, estes exercícios dão noção corporal, né? Portanto, aos miúdos, em relação aos diversos segmentos do corpo. Isso vai ser extremamente importante para todo o desenvolvimento físico e técnico, né? Acima de tudo técnico, no futuro. Né? Portanto, aqui mais ao nível dos membros superiores. E esse desenvolvimento técnico, né? Portanto, irá se manifestar depois,
não é? Portanto, em termos de utilização dessa mesma perna, não é? De formas que são necessárias dentro do corte, não é? Portanto, aqui um exercício realizado para a importância da perna de fora, não é? Portanto, um aspecto técnico relacionado com o trabalho de pés, a importância do trabalho da perna de fora, que vai servir de base para tudo aquilo que acontece a seguir em termos de movimentação, não é? Portanto, e começa naquelas idades, começa nos 5, 6, 7 anos de idade, não é? Portanto, em que eles, na realidade, começam a ganhar à vontade com essas pernas, com as duas pernas, aqui vem o vídeo do lado direito vem a perna esquerda, não é? Portanto, servindo como base, depois com uma transferência de energia. Portanto, esta é a facilidade ou dificuldade com que eles vão conseguir executar, não é? Portanto, este tipo de exercícios, mais à frente, isto aqui são duas miúdas de 14 anos, será tanto ou mais fácil para eles executar este tipo de apoios, quanto melhor for executado o trabalho de coordenação naquelas idades, nas idades mais precoces, nas idades mais baixas. Não é? Portanto, é fundamental que nós tentemos dar atenção nessas idades para esse desenvolvimento multifacetado. O desenvolvimento da mão esquerda é extremamente importante também, não é? Portanto, com o objetivo de desenvolver a chegada das mãos, mas não só, desenvolver o lançamento no serviço, não é? Portanto, a qualidade do lançamento, desenvolver o equilíbrio no corpo, não é? E movimentação. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos entre os 5, 7, não é? 5, 7, 8 anos, com qualidade, tem de ser em vista de criar as bases para realmente aquilo que nós queremos fazer mais à frente. Não é? Portanto, mas com um desenvolvimento multifacetado, como eu digo, não é? Portanto, criar um atleta, não é? Um atleta do ponto de vista coordenativo, acima de tudo, durante essas idades. Quando nós passamos para a fase seguinte, portanto, que aqui nós definimos como a fase dos fundamentos, o trabalho coordenativo começa a transformar-se num trabalho um pouco mais específico, não é? E esse trabalho um pouco mais específico, mais relacionado com as necessidades da própria modalidade. Isto considerando, não é? Estamos a considerar aqui, estamos a falar de uma situação praticamente ideal, portanto, uma situação em que os jogadores um, em que os jogadores tiveram a fase anterior bem executada, portanto, conseguiram desenvolver a parte coordenativa, não é, de forma eficaz anteriormente, não é? Portanto, aí nós entramos numa fase um pouco mais específica de desenvolvimento de coordenação, relacionado com aquilo que nós vamos querer mais à frente, damos mais estímulo na mão esquerda, não é? Portanto, para as razões que referi anteriormente, não é? Portanto, não só para a esquerda das mãos, mas para todo o controle do próprio corpo e desenvolvimento de diferentes zonas do cérebro, que vai ajudar, não é? Portanto, a melhorar vários aspectos relacionados com o enquadramento no campo, com a visão, etc. Mas mantemos, é extremamente importante nesta idade ainda manter uma componente lúdica. É sempre importante manter uma componente lúdica, mas nestas idades mais ainda, não é? Portanto, mas é uma idade em que nós começamos a preocupar-nos mais com o desenvolvimento de skills, porque a partir dos 7, 8 anos, não é? Portanto, é quando os miúdos começam a ter um pouco mais estabilidade nos skills básicos, é quando começam a conseguir realmente começar a fazer coisas um pouco mais complexas do ponto de vista da coordenação fina. E assim sendo, é a altura ideal, né, portanto, principal para conseguir desenvolver estes aspectos todos e conseguir a base dos mesmos, né? Portanto, depois a parte principal mesmo vai ser a fase seguinte, mas o início com as pegas corretas, porque aquilo que fica em memória nesta altura vai ficar em memória quase que para sempre, não é? Portanto, sem querer exagerar demasiado, mas é um pouco essa a ideia. Portanto, esta idade continua a ser uma idade do ponto de vista coordenativo, mas mais focada na coordenação específica. Dando-vos aqui alguns exemplos, começo por um vídeo que não é do ténis, mas é um vídeo do futebol, da equipa de Bruges de Sub-10, com trabalhos muito interessantes do ponto de vista coordenativo. Já um pouco mais complexos, né? Portanto, daqueles que nós vimos há bocado no vídeo que eu vos mostrei. Né? Portanto, aqui trabalhando equilíbrio, trabalhando core, trabalhando sensibilidade fina, mais aqui ao nível dos pés. Estamos a falar, obviamente, de uma equipa de futebol. Aqui ritmo, né? Portanto, com equilíbrio também. Né? Portanto, aqui trabalho de core, neste caso da parte posteriores, com um trabalho de força, né? Portanto, com base no peso do corpo. Né? Sempre com base no peso do corpo, né? Portanto, sem cargas extra. E com diferentes estímulos do ponto de vista coordenativo. Portanto, aqui voltamos novamente à sensibilidade fina, com uma espécie de
sequência, não é? Portanto, têm de fazer para ganhar à vontade em determinados movimentos técnicos. Aqui não podem utilizar as mãos, portanto, basicamente enquadramento, não é? Portanto, trabalho de core básico, bem como aqui, não é? Portanto, e explosividade a nível dos membros superiores. Mesma coisa, trabalho de core mais dinâmico, não é? Portanto, e com bola, não é? Portanto, que é algo interessante. Aqui também equilíbrio, não é? Portanto, sensibilidade para quem está a tirar a bola, não é? Portanto, para colocar exatamente, não é? Portanto, a cabeça do outro, o outro ao virar-se tem de se manter o equilíbrio. Aqui trabalho de hamstrings, não é? Mas de uma forma de partes posteriores da coxa, mas de uma forma bastante lúdica. Não é? Voltamos àquilo que eles gostam de fazer, neste caso esta equipa, não é? Portanto, que é jogar futebol. Trabalho de equilíbrio na bola, não é? Portanto, todos estes jogos são jogos com componentes lúdicas e físicas conjugadas e componentes técnicas, não é? Portanto, associadas, neste caso, à modalidade, que é a modalidade de futebol, não é? Portanto, depois, obviamente, podemos retirar aqui ideias, não é? E de outras zonas ideias para conseguir aplicar, não é? Portanto, as mesmas à nossa modalidade, não é? Portanto, e há várias, não é? Portanto, utilizando material semelhante ou outro tipo de material, não é? Portanto, associado com equilíbrio, nós conseguimos desenvolver exercícios, não é? Portanto, que possam ser estimulantes para os nossos alunos, não é? Portanto, dentro desta ideia. Portanto, isto, obviamente, associado ao futebol, mas com muitos aspectos que são idênticos, porque nesta idade, grande parte dos aspectos são muito idênticos, independentemente da, das fases, não é? Portanto, em que estejamos dentro do desporto, desculpem, em que estamos a trabalhar. Aqui mostro-vos um vídeo, não é? Portanto, de um miúdo de 8 anos. É um miúdo que trabalha comigo há já algum tempo, neste momento é o campeão nacional da Bélgica. Isto é uma imagem de um torneio internacional de sub-12 na Holanda, que ele chegou à final, com 12 anos, e isto aqui é ele com 8 anos. Não é? Portanto, e dá um exercício, uma bateria de exercícios que nós tínhamos feito na altura, que eu tinha feito na altura, para que ele, no fundo, desenvolvesse todos estes aspectos coordenativos de base, não é? Portanto, com a relação agonista-antagonista, desenvolvimento da perna esquerda da perna direita e os aspectos coordenativos, não é? Mais específicos relacionados com a movimentação, de modo a que fizessem praticamente parte dele. Não é? Quando nós começamos a desenvolver estes aspectos de forma correta, na idade correta, não é? Portanto, eles passam a fazer parte praticamente da pessoa, do jogador, não é? Portanto, sem que o jogador tenha de estar a pensar sobre uma série destes aspectos, não é? Depois facilite, como vemos aqui na imagem, não é? Os batimentos de recursos, os batimentos em open stance, de um lado, toda a coordenação ao nível dos membros inferiores para uma movimentação de qualidade, não é? Portanto, mantendo o equilíbrio. Vou deixar o vídeo. Aqui a nível de coordenação, não é? Portanto, fazer perna direita e perna esquerda, aqui equilíbrio dinâmico, os saltos, é que me referi ao equilíbrio dinâmico, não é? Portanto, aqui algum trabalho de força, mas conjugação com a linha, não é? Portanto, aqui passos cruzados, não é? Portanto, que apesar de não acontecerem exatamente desta forma, ajudam a desenvolver um determinado tipo de aspecto. Aqui um trabalho coordenativo, não é? Mais alto. Aqui coordenação agonista-antagonista ao nível dos membros inferiores, ser capaz de tocar as pernas no ar e voltar. Aqui trabalho de orientação, não é? Portanto, no corte, sempre tendo a linha com preferências, pode ser feito com 180 ou com 360. Aqui trabalho de split step, trabalho de passos atrás, não é? Portanto, aqui o 8 pode ser feito ao contrário se nós quiséssemos entrar para a bola. Aqui os 360 que eu disse, com manutenção do equilíbrio dinâmico, não é? Aqui a ideia do cruzado, não é? De cruzados, movimentação em cruzados, mantendo a visão para a frente sobre o que está a acontecer aqui com o split step no meio, a seguir aos cruzados, não é? Trabalho de flexores da coxa para os sprints frontais, não é? Portanto, aqui passo atrás para a zona central do corte, tanto a chegar-se à bola como a tirar o corpo da bola, não é? Portanto, são alguns dos aspectos fundamentais, não é? Portanto, de desenvolvimento. Esta é uma ideia de bateria de exercícios que apliquei neste caso, não é? Portanto, aplico muito nestas idades dos 7, 8, 9 anos, não é? Portanto, criando uma base de trabalho e depois essa base de trabalho continua a ser desenvolvida, não é? Portanto, com maior qualidade, numa fase mais à frente, que eu vos vou mostrar, né? Portanto, aqui a seguir, aqui a seguir. Nesta fase 3, agora, será uma fase de desenvolvimento, isto é a fase de início do trabalho real, propriamente dito, né? Portanto, trabalho um pouco mais, não digamos sério, porque obviamente continua a haver uma componente lúdica, mas um trabalho um pouco mais pormenorizado, não é? Portanto, nos aspectos que nós queremos desenvolver. É uma fase extremamente importante. Se
escolher uma fase importante que é determinante realmente para aquilo que os miúdos podem vir a acontecer, que podem vir a atingir no futuro e que pode limitar ou potenciar o seu desenvolvimento, eu provavelmente escolheria esta fase, né? Entre os 8, 9 e os 11, 12 anos de idade. Nós aqui estabelecemos, obviamente, intervalos mais ou menos fixos na idade, mas isto vai depender um pouco do desenvolvimento biológico dos mesmos, vai depender um pouco do seu ritmo de aprendizagem, né? Portanto, inicial, mas de um modo geral, portanto, esta janela dos 9 aos 11, não é? Portanto, apanha praticamente todos. Alguns podem começar a entrar nesta janela um pouco mais cedo, aos 8 anos, não é? Portanto, outros podem começar um pouco mais tarde, aos 9, 10 e podem ir até aos 12 anos de idade, digamos assim. Não é? Portanto, isto será uma janela de idade que apanha a generalidade, a grande parte da população, quando estamos a falar de percurso competitivo de alto rendimento. Esta fase, não é? Portanto, é a fase principal do trabalho coordenativo específico, portanto, é ideal para o desenvolvimento técnico a todos os aspectos, não é? Portanto, se tudo o resto foi bem feito anteriormente, não é? Portanto, esta é uma fase em que os jogadores têm as bases mais ou menos estabelecidas, bases em termos de gripes, posições, preparações, o lançamento da raquete, o tirar a raquete sobre a bola, o ataque de baixo para a frente, não é? Portanto, as posições base, não é? Portanto, para o serviço de base, o toque para o vôlei, não é? Portanto, a sensibilidade de efeito, o controle de raquete, situa-se num determinado nível em que nós podemos entrar, não é? Portanto, num trabalho um pouco mais específico. Do ponto de vista físico, não é? Portanto, associado a este aspecto técnico, nós continuamos a desenvolver a parte técnica a um nível bastante elevado, não é? Mas, mas a parte técnica, a parte coordenativa, desculpa, é um nível bastante elevado, não é? Portanto, e a parte física começa a entrar numa fase em que é necessário, principalmente quando eles começam a passar para as bolas normais, não é? Portanto, um bocadinho antes, é necessário nós começarmos a entrar no desenvolvimento do trabalho de força, do trabalho associado à prevenção de lesões, ou seja, trabalho de força de core, trabalho de elásticos para o fortalecimento dos ombros, não é? Portanto, visto que nós vamos começar a pedir um pouco mais, a bola vai ter mais impacto na raquete, as raquetes vão ser um pouco mais longas, não é? Portanto, tudo isto, não é? Portanto, vai ter impacto no físico não é? Portanto, do miúdo, do aluno, atleta em desenvolvimento, e é extremamente importante que nós tenhamos a intenção nisto e comecemos a fazer trabalho de core, trabalho de elásticos e trabalho de flexibilidade, não é? Principalmente nos grupos musculares principais, que nós sabemos que têm mais risco de lesões e que têm tendência para estar mais encurtados quando nós falamos da nossa modalidade. Vamos ver daqui a pouco, não é? Portanto, daqui a pouco, ou seja, na próxima apresentação, quais é que serão esses aspectos. Portanto, do ponto de vista coordenativo, entrar no desenvolvimento específico, desenvolver realmente, já falámos na componente técnica no workshop anterior, mas desenvolver basicamente todos os aspectos realmente importantes do ponto de vista de base técnica nestas idades é fundamental. É o momento ideal, é o momento em que é mais fácil fazê-lo, é o momento em que, se nós tivéssemos de fazer um investimento maior em desenvolvimento, em desenvolvimento de aulas privadas e, não é? Portanto, e individualização, não necessariamente aulas privadas, mas individualização do treino, não é? Portanto, seria um pouco mais nesta idade, mantendo, obviamente, os aspectos motivacionais. E por isso é que é extremamente importante também os grupos, para eles irem enquadrando e irem testando aquilo que nós vamos trabalhando, não é? Portanto, ao longo do tempo, mas é muito importante o desenvolvimento das bases nestas idades e começar, do ponto de vista físico, não é? Portanto, como eu disse, a fortalecer o corpo e a prepará-lo para treinos um pouco mais intensos e a prepará-lo para treinos mais regulares também na semana, né? Portanto, maior carga semanal em termos de horas dentro do corte, né? De modo a que consigamos mantê-los motivados e livres de lesões, né? Portanto, nesta fase. É importante nós começarmos este trabalho um pouco antes da bola dura, porque na bola dura o jogador já deve estar a começar a fazer realmente este trabalho com alguma regularidade, não é? Portanto, é importante que ele se vá habituando à técnica, começando a introduzir um pouco como desafio, não é? Em fases anteriores, não é? Vamos lá ver quanto é que consegues fazer de core, não é? Portanto, agora elásticos, etc. Integrar dentro das rotinas, não é? Portanto, do aluno, começar a integrar gradualmente dentro das rotinas do aluno, de modo a quando ele realmente precise disso, não é? Esteja quase que já dentro dele, já é normal, já é fácil, não é? Portanto, torna-se mais fácil para este tipo de trabalho integrá-los, obviamente, para arrancar, integrá-los com jogadores um pouco mais velhos, que já estejam habituados a fazer e que lhes sirvam um pouco como exemplo, não é? Portanto, dentro do clube. Um,
Obviamente que se forem os primeiros, tem de ser os primeiros, não é? Mas depois, se houver alguém, nesta altura, trabalha em grupo, faz com que eles se sintam mais identificados, não é? Portanto, aquilo que estão a fazer e que sintam um desafio maior para tentarem, obviamente, fazer com a mesma qualidade, não é? Portanto, que o rapaz ou rapariga, 2 anos mais velhos, não é? Portanto, e que já fazem, que já têm um determinado nível de resultados, não é? Estão a fazer, não é? Portanto, e isso ajuda ao nível de motivação e ajuda à entrada, não é? Portanto, dentro deste tipo de exercícios, para eles perceberem a importância e que não são os únicos a desenvolver este aspecto, está bem? Portanto, isso obviamente quando é possível. Este tipo de trabalho de core elásticos, não é? Portanto, é o trabalho que tem de ser feito extra corte, não é? Portanto, elásticos podem ser feitos no corte, não é? Quando eu digo, e também o corte também com uma, não é? Com colchão, mas quando eu digo extra corte significa extra ténis, não é? Trabalho coordenativo de base até aí pode ser feito quase sempre com raquete, muitas vezes com raquete e bola integrado nos exercícios de jogo, não é? Portanto, e com outras formas dentro do corte, não é? Portanto, agora este trabalho é um trabalho que é feito, pode ser feito como isso no corte, em qualquer espaço, não é? Portanto, e é uma das vantagens também deste tipo de trabalho, visto que eles podem fazer em casa, podem fazer, não é? Portanto, connosco, desde que haja um controle mínimo sobre a técnica, dos mesmos, não é? Portanto, mas é algo que tem de ser feito extra jogo, não é? Portanto, é isso que eu digo aqui, extra corte, quer dizer, extra jogo, não é? Em termos de desenvolvimento. Aqui, em termos de movimentação, não é? Portanto, vou mostrar aqui um exercício para iniciar um exercício de movimentação base e mudança de direção, realizado neste caso com uma rapariga de 9 anos, em que este exercício pode ser feito de diversas formas. Eu aqui estou a fazer de forma livre, mas poderia ser feito só agarrar com a mão esquerda, não é? Só agarrar com a mão direita, só agarrar em open stance, portanto, ou seja, perna e braço de um lado, só agarrar em close stance, a perna contrária, não é? Portanto, não é? Ao lado do bolo, não é? Depois criar esse estímulo, não é? Nos atletas em termos de desenvolvimento. Isto é dentro de um circuito físico, não é? Portanto, em que há vários atletas de várias idades a fazer, não, mas várias idades até aos 12 anos, não é? Portanto, a fazer este tipo de trabalho, na maioria, depois mais à frente de mostrar o circuito, mas, portanto, só aqui para dar um exemplo de um exercício. Aqui, exercícios do ponto de vista coordenativo ao nível dos membros inferiores. Portanto, este é o meu miúdo que eu vos mostrei há bocado com 8 anos, né? Neste momento com 12. Fazer aqueles exercícios, mas com um nível de qualidade diferente, né? Portanto, e alguns outros diferentes. Ao lado são raparigas um pouco mais velhas, com 14 e com 15 anos, mas que fazem isto também. Depois, obviamente, que estes exercícios, numa fase inicial, estão relacionados com aspectos coordenativos de base, numa fase posterior com aspectos técnicos, portanto, o nosso ênfase em cada um dos aspectos, não é? Portanto, vai mudando ao longo das idades, e numa fase posterior, em que os aspectos coordenativos já estão bem desenvolvidos, como podemos ver aqui em Indira, não é? Portanto, nesta idade podemos entrar, obviamente, no trabalho físico, não é? Portanto, trabalho um pouco mais pliométrico, de baixa intensidade, ou seja, de força reativa. Nós depois vamos falar um pouco sobre isso quando falarmos sobre força, não é? Portanto, força reativa, mas relacionado com a componente coordenativa e com a componente técnica, não é? Portanto, integrada, não é? Portanto, dentro dos exercícios, que obviamente que é um dos fatores principais para o sucesso dos mesmos, não é? Portanto, a médio e longo prazo e para conseguir realmente retirar tempo, não é? Portanto, ganhar tempo, não é? Portanto, aquilo que nós realmente uh, queremos fazer. Como vemos aqui, isto é um exercício mais componente física, não é? Portanto, dentro dos exercícios coordenativos, não é? Portanto, com diferentes tipos de pliometria, trabalho de força pelo meio, não é? Também um exercício mais físico, não é? Portanto, trabalho dos hamstrings, não é? Portanto, aqui um exercício coordenativo, mas também de explosão ao nível da torção do tronco, não é? Portanto, dos rotadores do tronco, com manutenção de equilíbrio dinâmico, não é? Portanto, tanto para um lado como para o outro. Nós podemos ver que há miúdos que têm mais facilidade para um lado do que para o outro, tanto em termos de velocidade de rotação, como em termos de equilíbrio na sua própria rotação. Não é? Portanto, e dentro destes exercícios, fazer não só de forma frontal, mas fazê-los também, não é? Portanto, de forma lateral. E esta forma lateral, não é? Portanto, com competente técnica, isto será um trabalho de pesca que será necessário depois mais à frente para o desenvolvimento de alguns padrões, não é? Do movimento, tá? Aqui um exercício mais com componente física e dinâmico, não é? Portanto, do ponto de vista do trabalho dos membros inferiores, tá? Portanto, trabalho de força neste caso, refletindo um pouco mais
as pernas. Tá bem? Portanto, aqui são alguns exemplos de alguns exercícios que começam, como vocês viram no vídeo que eu vos mostrei, começam a utilizá-los desde os 8 anos, desde os 8, 9 anos, mas que mantêm-se normalmente até aos 14 anos, okay? Até aos 14, 15 anos, em termos de desenvolvimento, vão mudando o foco, não é? Portanto, o foco do mesmo começa a ser mais do ponto de vista coordenativo, depois mais em termos de qualidade técnica e depois passa para uma componente, não é? Portanto, mais física. E com isto nós podemos mexer com a duração do exercício, podemos mexer com a intensidade do exercício, poderia colocar cargas adicionais, não é? Portanto, etc. Mas acima de tudo com a duração, com o tempo de duração, com o tempo de pausa, não é? Portanto, com algumas componentes, não é? Portanto, que podem ser utilizadas para fazer variar o exercício. Nós iremos falar um pouco mais sobre isto quando falarmos sobre as componentes físicas, o resto das componentes físicas, não é? Portanto, associadas. Quando isto mais à frente, não é? Portanto, toda esta base, não é? Portanto, coordenativa serve no fundo para o jogador ter mais facilidade depois na movimentação, não só em termos de trabalho físico, não só em termos de explosão, mas em termos de coordenação também, não é? Portanto, e aqui o que eu vou mostrar agora é um exemplo, uma espécie de um kata, como é o kata do karate, eu posso chamar o kata do ténis, em que os jogadores no fundo têm de fazer uma sequência, tem alguns katas, este é um deles, né? Têm de fazer uma sequência de aquecimento e até conseguirem fazer isto praticamente na perfeição, com todos os pormenores e todos os detalhes relacionados a alguns aspectos da movimentação. Isto depois, obviamente, vai ser executado dentro do campo, com a raquete e bola, mas os aspectos coordenativos que nós começamos a trabalhar desde o vídeo que eu vos mostrei, dos miúdos, das miúdas com 5 anos de idade, não é? Portanto, faz com que o jogador consiga chegar a um nível, não é? Portanto, um pouco mais à frente, que é o nível que vamos falar depois no próximo vídeo, e consiga fazer, não é? Portanto, o trabalho de pés, não é? Portanto, associado, uma grande base de trabalho de pés, tanto para um lado como para o outro, para responder às diferentes situações que acontecem dentro do corte, não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de trabalho de pés mais dinâmico, e que cobre, não é? Um pouco de tudo aquilo que se passa dentro do corte, okay? Faltam aqui alguns padrões, mas são os padrões base, não é? Portanto, que servem depois para tudo aquilo que vai acontecer a seguir. Não é? Portanto, o resto é uma espécie de aplicação destes mesmos padrões de forma um pouco mais dinâmica, não é? Portanto, e um pouco mais ativa em determinadas situações ou em compensação, não é? Portanto, para aquilo que se passa mais à frente. Este trabalho, não é? Para nós chegarmos aos 13, 12, 13, 14 anos, não é? Portanto, aqui estes dois miúdos são que são os dois número 1 da idade na Bélgica, não é? O Nant e a Indira, mas nós chegamos a este tipo de qualidade no trabalho, não é? Portanto, é um determinado tipo de movimentação e de coordenação que é feito desde, volto a referir, desde os 5 anos de idade, desde os 6, 7, principalmente desde o período mais específico, não é? Portanto, dos 7, não é? Portanto, 7, 8 e depois acima de tudo dos 9, não é? Portanto, aos 11, 12 anos, que é fundamental no desenvolvimento dos mesmos. Nesta fase, nós vamos ver uns vídeos sobre isso na próxima apresentação, mas nesta fase nós iniciamos também o trabalho de core, como eu vos tinha dito, não é? Portanto, estamos na fase entre os 9 e os 11 anos, não é? Portanto, vamos iniciar o trabalho de core, como vos tinha falado há bocado, com exercícios de prancha, o trabalho de core, no fundo, à base, não é? Muito do trabalho de força abdominal e força dorsal, não é? Portanto, do ponto de vista um pouco mais de contração mais estática, de contração, mas também contrações um pouco mais dinâmicas, não é? Portanto, vamos falar sobre isso mais à frente. Não é? Portanto, esse trabalho pode ser, nesta fase ainda não, mas depois numa fase mais à frente, não é? Portanto, como veem aqui, podemos reduzir o número de apoios para aumentar o grau de dificuldade, podemos colocar plataformas de instabilidade, podemos, não é? Portanto, há uma série de outras coisas, não é? Que podem ser feitas para trabalhar os mesmos grupos musculares, não é? Portanto, de forma um pouco mais dinâmica e um pouco diferente. São exercícios mais básicos. O exercício A, aqui da primeira imagem, não é? Portanto, será o exercício no qual eles devem começar e depois outros exercícios posteriores, laterais, como eu digo na próxima apresentação, na próxima sessão, nós iremos falar um pouco sobre os mesmos. Igualmente, iremos falar sobre o trabalho de elásticos, não é? Portanto, trabalho de elásticos para fortalecimento ao nível dos ombros, da estrutura dos músculos posteriores. Acima de tudo, o trabalho de elásticos nestas fases deve ser utilizado como trabalho de força para prevenção de lesões. Mais à frente,
Com atletas mais avançados pode ser utilizado como aquecimento também, porque a carga acaba por não ser muito elevada para um atleta já de um determinado nível, não é? Portanto, e pode ser utilizado como aquecimento antes do início de um jogo, e aí podemos estar a trabalhar tanto os músculos que travam o movimento, como os músculos que aceleram o movimento. Não é? Mas numa fase inicial, quando estamos a falar desta faixa etária, entre os 9 e os 11 anos, não é? Portanto, este trabalho de elásticos deve ser iniciado com o ponto de vista de fortalecimento de grupos musculares que normalmente não trabalham tanto no ténis, de modo a conseguir criar começar logo desde o início, antes da passagem para a bola normal, começar a criar um equilíbrio muscular ao nível do ombro, não é? Portanto, de modo a facilitar a prevenção de lesões mais à frente, não é? Portanto, e também irá potenciar o rendimento, porque nós quando estamos a conduzir um carro e nós temos melhores travões e melhor suspensão, também vamos ter mais confiança para conseguir gerar maiores velocidades nesse carro. Nós sabemos que se precisarmos travar, não é? Portanto, o carro vai responder. Não é? Portanto, e o nosso corpo funciona inconscientemente de uma forma muito semelhante. Portanto, se nós tivermos estes grupos musculares bem desenvolvidos, o jogador, o aluno, vai estar também mais confiante para soltar o braço, não é? Portanto, para deixar a raquete andar sobre a bola, não é? Portanto, depois, obviamente, associado a uma série de outros aspectos técnicos, não é? Portanto, e mentais, mas do ponto de vista físico, não é? Portanto, isso será um aspecto determinante a médio e longo prazo para o jogador e para o atleta. Como eu disse, nesta fase começamos a trabalhar o mesmo, como eu disse há bocado também, ainda na fase das bolas verdes, com o objetivo de começar a habituar, não é? Portanto, os alunos a este aspecto, e depois, à medida que eles vão entrando na bola dura, não é? Vão aumentando gradualmente este tipo de trabalho, que são rotinas básicas, que têm de começar a passar quase que a fazer parte da vida deles, não é? Portanto, enquanto jogarem ténis competitivo, e depois, obviamente, tal como acontecia em relação ao trabalho anterior que eu vos mostrei, em relação ao trabalho pés, portanto, este trabalho vai se manter ao longo do tempo, apenas vai mudando de objetivo, não é? Portanto, inicialmente, no trabalho pés, eu tinha-vos dito, não é? Portanto, naqueles exercícios que eu mostrei anteriormente, iniciava como trabalho coordenativo geral, depois entrava mais numa componente mais técnica, depois entrava numa componente mais física, e não referi há bocado, depois entra numa componente de aquecimento. Depois entra na altura em que aqueles exercícios já não fazem praticamente nada ao atleta, do ponto de vista físico, já está preparado para cargas maiores, para outro tipo de situações. Portanto, basicamente, passam a transformar esses exercícios daquela forma adaptados para exercícios de aquecimento antes de início, não é? Portanto, de uma sessão de treino, ou de início de um jogo, ou revisão sobre alguns aspectos do ponto de vista técnico, não é? Que são necessários fazer. Mesma coisa com os elásticos, não é? Portanto, com o trabalho de elásticos e com o trabalho de core. Portanto, o trabalho de elásticos, neste caso, começa como trabalho real, quando começa, não é? Portanto, com o desenvolvimento da técnica deste exercício, e depois isto vai, obviamente, vamos aumentando a carga e vamos aumentando o grau de dificuldade dos exercícios, não é? À medida que o atleta vai desenvolvendo, mas chega a uma determinada altura, quando o atleta começa realmente a fazer ginásio e outro tipo de trabalho físico de forma mais intensa, que este trabalho elástico acaba por ser um trabalho de manutenção, quando o jogador está em viagem, ou um trabalho de aquecimento, não é? Portanto, antes do início de uma sessão de treinos mais intensa, portanto, nível, não é? São quase todas mais intensas. Portanto, mesma coisa com o trabalho de core, que começa de uma forma muito básica, não é? Com tempos muito básicos de adequação e de habituação dos alunos a esse tipo de trabalho, não é? Com uma forma de desafio, como nós vimos, e depois vai aumentando gradualmente, primeiro em termos de tempo, não é? Portanto, aumentando a duração do exercício, e depois, quando aumentamos a duração do exercício, aumentamos o número de séries de exercício, e depois aumentarmos o número de séries de exercício, não é? Portanto, vamos aumentar o grau de dificuldade do mesmo, não é? Portanto, e isso vai se manter também ao longo do resto da carreira do atleta, obviamente de formas executado de formas diferentes, não é? Portanto, tal como vimos alguns exercícios do Alpotro, não é? Portanto, e do próprio Hewitt nos vídeos da primeira sessão, não é? Continuamos a falar sobre isso. Portanto, este tipo de trabalho é fundamental, a par com o trabalho com o início de algum trabalho de flexibilidade nestas idades, mas que vai ser mais importante a partir da fase seguinte, e é quando nós iremos falar sobre isso, está bem? Portanto, no próximo vídeo, em que eu irei mostrar também alguns vídeos sobre alguns destes exercícios de core e de fortalecimento da zona posterior do ombro, não é? Portanto, ao nível do trabalho acima de tudo, com elásticos.